Você precisa de uma boa inspiração para se animar, para ficar animado na sua vida. Você precisa de uma boa inspiração, ler um livro, ler um texto, né? Ou na internet, ler alguma coisa para ficar inspirado. Você conhece pessoas que são assim, que precisam ficar inspiradas, precisam de uma inspiração para ficar animadas. Você é daqueles que precisam de um bom desafio para te animar. Você acha que isso anima a sua vida? Um bom desafio. Você precisa de algo assim difícil para se animar, para você levantar da cama, para você agir. Você é daqueles que precisa que as coisas estejam, ao contrário, né, indo bem. Em vez de desafio, você precisa que esteja tudo, né, tranquilo para você ficar animado, para você ficar bem. Qual é o teu caso? Qual é o caso, né, que nós vivemos? O que você vive? Nós vamos ver, né, o que nós devemos fazer, na verdade, para ficar animados. Mas, por vezes, a gente pensa que essas coisas são necessárias, que nós precisamos muito disso. Nós precisamos ter isso, né? Mas nem sempre isso é o que traz, né, contentamento à nossa vida, que nos faz sair da cama, que nos faz viver. Eu, né, aqui só listei 3 coisas, poderia listar muito mais, né, muitas outras coisas, muitas outras situações que animam as pessoas. Por exemplo, se sentir amado, né? Se sentir amado, a pessoa se anima porque se sente amada, aí, né? O love, né? In love, aí a pessoa fica. Aí depois de... Minha esposa não está aqui, não? Não, está lá dentro. Aí depois de 25 anos de casado, ela está ali, ela fica escondida, eu nunca vejo. Ela está sempre no lugar diferente. Ela já faz isso de propósito, sabia? As últimas vezes ela esteve ali, eu olhei para lá, ela não estava. Ela se escondeu atrás do Fabiano, é mole. Mas, aí depois de 25 anos de casado, se isso for o que vai animar a sua vida, e aí? Aquele clima de love que não vai ter, como é que vai ser? Né? Às vezes as pessoas precisam ser valorizadas, né? Elas dependem disso, de serem valorizadas, para se sentir animadas. Tem pessoas que para se sentir animadas, precisam se sentir útil. Se ela não estiver fazendo alguma coisa, parece que o mundo caiu. Né? Tem muita gente, e cada pessoa tem algo diferente, né? Teoricamente, que é o fator que nos anima. Algumas pessoas precisam ter sempre vitórias, né? Se não tiver vitória, se tiver uma derrota ou um período em que não está acontecendo nada, a pessoa fica desanimada. Tem pessoas que precisam se sentir poderosas, né? E aí até pisam, né, a cabeça dos outros para se sentir bem, para se sentir animado. Nós vamos ler um trecho da vida de um homem, né, no Velho Testamento, e nós vamos ver algumas coisas que ele, né, passou. E aí nós vamos ver que ele passou por várias dessas situações que nós vemos aqui. Ele teve motivações, inspirações, né, sobre coisas, né, ele veio coisas da vida dele que, teoricamente, deveriam motivar a sua vida, influenciar a sua vida, mas não foi isso que aconteceu. Eu queria que você abrisse comigo 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas 14. Abre em Salmos e vai para trás, tá? No meio da Bíblia, anda para trás, você vai achar Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 14, nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Acharam? 2 Crônicas, capítulo 14, de 1 a 4. Diz assim: Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia
nos montes e derrubou os postes sagrados. Ordenou, versículo 4, ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Só até aí. Vamos orar. Feche seus olhos comigo. Vamos orar. Senhor, venha, Senhor, com teu Espírito Santo, nos traga a palavra que nós precisamos receber hoje, Pai, para nós sermos mais uma vez transformados, Senhor, na tua presença, na tua casa, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale a cada um de nós pessoalmente, Pai. Que cada um aqui abra o seu coração, Senhor. Que ninguém, Senhor, fique analisando as palavras, Senhor, mas que abra o coração para que o Espírito Santo fale. Que seja assim, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa pregação, eu me inspirei num trecho, de uma pregação do Bispo Robson para os pastores, no Conselho de Pastores do mês passado. Eu quero que você saiba disso, Mas percebam que nós vamos ver que aquilo que nós imaginamos que pode nos manter animados, ou seja, aquilo que nós pensamos que evitaria o nosso desânimo, Asa, esse rei, tinha, ou ele viveu, ou ele passou, ou aconteceu com ele. No entanto, nós vamos ver também que não é isso, não foi isso que aconteceu com ele. E eu vou dizer para você, provavelmente essas coisas estão na nossa imaginação, mas elas não suprem aquilo que nós precisamos. Veja bem, 14:1, eu não vou ler de novo, mas diz assim, que ele estava indo bem, traduzindo, ele estava indo bem naquilo que ele empreendia, porque o seu reinado estava em paz durante 10 anos. Ele estava tranquilo, ele estava indo bem, aquilo que ele empreendia, ele se dava bem. Nos versículos 3 e 5, nós vamos ver que ele podia se sentir útil. Olha o que ele fez aqui. Versículo 3 diz assim: retirou os altares dos deuses estrangeiros, os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados. Versículo 5. Retirou os altares idólatras e altares de incenso de todas as cidades de Judá. E aí vem a consequência do que ele fez, Mas ele podia se sentir útil, ele estava fazendo algo. Ele simplesmente não recebeu do seu pai e foi levando a vida. Ele não era uma pessoa que simplesmente ia levando a vida, ele fazia, ele estava sendo útil, ele podia se sentir útil. Então, mais uma coisa que nós vimos, muitas pessoas se sentem úteis, elas precisam se sentir úteis para se sentir animados. Ele passou por isso. E no versículo 6, a partir da palavra assim, ninguém, diz assim, nós vamos ler o 6 e o 7. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Versículo 7. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. E por aí avante. Mas eu só quero que você entenda o seguinte: Asa era uma pessoa inspirada. Ele planejava, ele era inspirado, ele queria mudar. Ele não só destruiu aquilo que estava errado perante Deus, mas ele começou a construir cidades fortificadas. Ele pensava no futuro, ele pensava que ele precisava disso para que os povos em volta não viessem contra eles. Então, ele era uma pessoa inspirada. Ele realizava coisas, ele tinha sonhos, ele sonhava. Ainda assim, isso não bastou para que ele não desanimasse. E aí, no versículo 8, nós vemos o que está escrito aí, mostra, eu não vou ler, mas eu vou te dizer, mostra que ele era poderoso. Ele tinha um exército de 300 homens de Judá, mais 280 mil, 300 mil homens de Judá, mais 280 mil homens de Benjamim, 500 mil de pessoas. Isso é um exército poderoso mesmo nos dias de hoje. Ele era um homem muito poderoso. No entanto,
o poder também não fez com que ele fosse uma pessoa que tivesse ânimo o tempo todo. Mesmo isso não foi. Um exército, né, que ele podia se sentir poderoso, não foi suficiente para que ele não desanimasse. Nos versos 9 e 10, nós vamos ver que ele tinha desafios. Não é uma das coisas que nós vimos aqui? Pessoas precisam de desafios para se sentir animados. Olha o que diz aqui nos versos 9 e 10. O etíope Zerá marchou contra ele com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então, desafio não faltou na vida dele. Ele tinha desafio. E ele, a consequência, o versículo 12, ele venceu esse exército de 1 milhão de pessoas, com seus 580 mil. Ele venceu esse exército de 1 milhão de pessoas, mais 300 carros de guerra, que era uma coisa muito, muito preciosa na guerra. Era um poder muito grande ter 300 carros. Significa aquelas bigas, né? Para você ir contra as pessoas. Então, ele conseguiu, ele tinha vitória. Mesmo isso não foi suficiente para que ele não desanimasse. Ainda assim, ele desanimou. Resumindo, né, Asa vivia quase tudo que nós poderíamos pensar, imaginar que animaria uma pessoa. Mas não é o que nós vamos ver relatados na palavra de Deus. Depois de tanta coisa boa que ele fez, de tanta coisa boa que ele recebeu de Deus, ele vai e recebe um profeta chamado Azarias. E Azarias lhe traz a palavra de Deus. E aí nós vamos ler capítulo 15. Nós vamos ler 2 Crônicas 15, de 1 a 8. Diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no, e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes, olha a palavra dele, sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Amém. Só até aí. Asa era um rei temente a Deus, como eu acredito que você também é. Ele era uma pessoa abençoada por Deus, como eu creio que você também é. Se você buscar a Deus, você será abençoado. Ele era assim. E apesar de tudo isso que nós lemos que aconteceu com ele, ele estava desanimado, porque aqui diz claramente, nos versículos 7 e 8, que depois disso, depois dessa palavra, ele ficou animado. Então isso prova, né, isso mostra, né, que ele precisou da palavra de Deus para se animar. Aquele homem, né, o profeta, ele veio para animar um rei que estava, aqui não está relatado, mas depois de 15 anos de reinado, agora estava com 15 anos, não mais com 10, como a gente leu aqui, mas agora com 15 anos de reinado, veio essa palavra a ele. E ele, esse homem que teve tanta vitória, tantas coisas, né, fez tanto, até, inclusive, né,
pelo Senhor, ele destruiu coisas erradas, agora ele já estava desanimado. Como é que pode isso? Como é que pode um homem estar desanimado depois disso tudo? Como é que pode? Como é que na nossa vida nós ficamos desanimados? Como é que nós que temos vitórias no Senhor, nós que vivemos, nós que estamos com Deus, né? Nós que estamos nos alimentando, como é que a gente fica desanimado? Talvez a gente não esteja fazendo tudo que a gente deve, né? Então, como é que uma pessoa abençoada desanima? É pelo mesmo motivo que nós podemos desanimar também em nossas vidas. A falta da palavra de Deus. Eu não vou perguntar para você se você está lendo a palavra de Deus, se você está lendo a Bíblia. Mas eu sei, se eu perguntasse isso, muita gente levantaria a mão dizendo que não está. E por que eu sei isso? Porque os nossos dias são corridos, nós não entendemos que isso é importante, e aí vão vários e vários motivos. E eu digo para você, a falta da palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, por mais simples que seja, por mais simples que esteja o versículo, né? Por mais simples que seja o texto que você leu, isso vai alimentar você. A palavra nos alimenta, por mais simples que ela seja. O que o profeta Azarias falou, o que ele disse para o rei, foi algo muito simples, que Asa poderia ter ignorado. Né? É algo simples, mas ele não ignorou, ele confiou, porque a palavra é, confie em mim. E pode ser que você, quando estiver passando por um problema, aí você vai ler e não precisa, né, fazer roleta bíblica, não é abrir em qualquer lugar, o que Deus vai me... Não, segue o que você está lendo. Se você crê que Deus fala, Ele vai falar por qualquer parte que você esteja lendo a palavra de Deus. E vai vir aquilo que você precisa. E a palavra pode ser simples, mas vai alimentar você. Nós estamos vivendo dias em que nós não damos importância às coisas que deveríamos dar. E eu digo para você, ler a palavra de Deus é algo muito importante, muito importante. E esse homem, ele recebeu essa palavra, e foi isso que mudou a sua vida. Ele estava desanimado, e não adianta, você pode ser uma pessoa vitoriosa, pode ser uma pessoa vitoriosa, se você não estiver sendo alimentado, você pode desanimar. Você não sabe nem por quê. Por que eu estou desanimado? Você não vai entender. Mas eu digo para você, a palavra de Deus vai te alimentar. Bem-aventurado, essa frase é do bispo Robson. Bem-aventurado aquele que, quando Deus fala, ele atende e obedece. Bem-aventurado aquele que, quando Deus fala, ele atende, ele entende e obedece. Pensa nisso. Hoje pode ser a sua oportunidade de mudar. Pode ser a sua oportunidade de voltar a fazer esse hábito, né? Voltar a ter esse hábito. Deus nos dá pequenos avisos durante a nossa vida. E eu creio que hoje Ele está fazendo isso com você. Eu creio que você precisa ouvir. Muitas vezes nós ignoramos as mensagens que nós ouvimos. Muitas vezes você deixa para lá, não entende como sendo importante, não dá importância à palavra. Mesmo que ela seja simples, ela pode vir a tirar você de uma situação ruim. Leia a palavra de Deus, porque senão você que já é cristão, você vai ficar desanimado. O que começou bem pode terminar mal, se nós não entendermos que nós precisamos desse hábito, né? Quantas pessoas começam com todo amor, né? Ao Evangelho, a Jesus, a evangelizar, começa cheio de vigor e desanima, você não percebe, de repente, cadê fulano? Sumiu. E olha, a pessoa que se alimenta, não acontece isso. A pessoa que vai se alimentar da palavra de Deus, não acontece isso com ela.
Porque a todo tempo Deus está falando, porque Ele fala através da palavra dEle. Nós cremos assim, eu espero que você creia da mesma forma. Mas, quando você está sempre lendo a palavra, você vai sendo renovado diariamente. Porque a todo momento vai vir para você algo que você precisa ouvir. Aí não vai ter canseira, não vai ter desânimo, não vai ter nada. Você vai continuar em frente, porque você vai ouvir aquilo que Deus quer te falar. E eu estou falando, você não precisa fazer roleta, não. Ficar abrindo num pedaço. Não é isso. Não é assim. Não creio que seja assim. O que você precisa é se manter lendo a palavra de Deus. Renovação para um cristão é tudo. E o que nos renova é a palavra de Deus. Se você sabe de alguém que está... Ouça o que eu vou dizer. Se você sabe de alguém que está desanimado, um cristão está desanimado, manda ele ler a palavra de Deus. Se você está assim, leia. Você vai ver que você vai ter uma diferença na sua vida. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Sabe, esse homem ele foi renovado, Asa foi renovado. Renovação é tudo, né? É tudo, nós precisamos disso. E se você perceber, né, existem pessoas com idade avançada, pessoas muito mais velhas, né, e estão cheios de vigor. Eles estão cheios de vigor porque, com certeza, eles se alimentam da palavra. E você vê jovens cansados, caindo, né, caindo ao chão, desanimados, porque não estão se alimentando daquilo que deveriam, da palavra de Deus. Se você espremer as duas situações, né, se você for fundo, analisar o que está acontecendo na vida deles, com certeza você vai ver a diferença. Um se alimenta com a palavra e o outro não. Então, só para você entender, né, Asa, depois que ele recebe essa palavra, ele reage. E ele faz algo, eu queria que você lesse comigo, né, os versículos 10 a 12 do capítulo 15. Ele faz algo para fechar com chave de ouro esse episódio da vida dele. Ele chama todo o povo para mudar. E aí olha o que ele fala nos versículos 10 a 12. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo, é isso que eu quero que você preste atenção, de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Eles fizeram um acordo, não é a primeira vez, você vai ver outras vezes aqui. Quando o povo percebe que estava no caminho errado, eles vão e fazem um acordo com o Senhor. Eu não vou pedir para que você faça um acordo, porque a palavra diz que aquilo que você acordar com Deus, você tem que fazer. Mas eu quero estimular você. Eu quero que você seja estimulado a ler a palavra de Deus. Não é a primeira vez que eu faço isso, né? E por isso é que eu não trouxe até muitas listas. Ó, vou mostrar para você aqui. Ó. Sabe o que é isso? Quem é que sabe o que é isso aqui? Quem sabe? Levanta a mão, por favor. Poucos, hein? Tinha que ter mais. Tinha que ter mais sabendo. Isso aqui é uma lista que de vez em quando eu imprimo para distribuir, para estimular você a começar de novo a ler a palavra de Deus. E eu fiquei assustado porque poucos levantaram a mão. Eu só fiz 12 cópias disso aqui, tá? O que eu quero é estimular você a ler a palavra de Deus. Aqui nós temos chamamos de jornada de leitura bíblica de 1 ano e meio. Não é muito forçado, é por semana, né? Então, cada semana tem alguns capítulos para você ler da palavra de Deus e são variados, tá? Eu creio que uma igreja, ela se fortifica quando os seus membros se fortificam. E o que fortifica uma igreja e seus membros é a palavra de Deus. E você precisa ler a palavra de Deus. E eu vou distribuir isso para vocês que não têm, né? Eu vou dar prioridade, claro, para aqueles que nunca receberam, aqueles que perderam
pedem depois para mim e eu faço outro, tá? Mas eu quero dizer para você que não importa se você está seguindo uma sequência X, Y, Z, o importante é que você pegue e não deixe de ler nada. Leia tudo, até para que você saiba. Eu consegui ler a Bíblia toda, né? Eu já estou na segunda ou terceira vez que eu leio a Bíblia toda. Não importa isso, importa que você faça esse hábito, porque isso é importante para a sua vida. A palavra de Deus é tudo. Você, lendo a palavra de Deus, você não vai desanimar. Se você ler a palavra de Deus, e aqui a gente leu a palavra de Deus vindo através de um profeta, nós cremos que toda palavra é para nós uma profecia. E, inclusive, na palavra de Deus está escrito que Jesus é a palavra, o verbo, que se fez carne. Então, nós entendemos que, ao nós lermos a palavra, nós nos alimentamos do próprio Cristo, do próprio Jesus. Amém?